Entrevista do dia. E na entrevista do dia de hoje a gente vai falar sobre diabetes. Amanhã é o Dia Mundial de Prevenção, Controle da Doença, por isso a gente vai conversar com a endocrinologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Flávia Coimbra. A gente sabe que 3 a cada 4 pessoas que vivem com diabetes estão em países de baixa renda. Por isso a gente vai falar também da importância, desse assunto ser incluído nas políticas públicas de saúde. Doutora Flávia, bom dia, bem-vinda aqui ao Super N. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Doutora Flávia, vamos começar falando a respeito desse assunto, Amanhã é o Dia Mundial do Diabetes, é importante a gente lembrar sobre a prevenção, sobre os hábitos de vida e também sobre o controle da doença. Mas que a doença seja controlada, é preciso que a gente tenha também políticas públicas de saúde voltadas para o diabetes. Hoje, por exemplo, o cenário em alguns momentos, é bastante crítico. O pessoal em busca de insulina não consegue, de medicação não consegue, marcar uma consulta é difícil. E eu queria uma análise da senhora a respeito disso, Como que a senhora vê esse cenário? E nesse dia do diabetes, o que falta para que essas políticas públicas realmente sejam implementadas e que funcionem na prática, que cheguem ao cidadão? Isso a campanha deste ano, diretamente está relacionada ao acesso, ao acesso da população à qualidade de vida e controle. Nós tivemos a publicação agora, esta semana, dos dados do IDF, que é a Federação Internacional do Diabetes, e nos dados do IDF mostra que mais ou menos a cada 3 brasileiros que foram diagnosticados com diabetes não sabem da sua doença. E o número de diabetes vem crescendo, cada vez mais na população. Então, é muito importante que haja políticas públicas que aumentem tanto a informação, o paciente ter educação, para ele aprender como lidar com aquilo, em questão do acesso à medicação, às consultas, acesso à automonitorização da glicose, que são aqueles exames que a gente faz na ponta do dedo para poder diagnosticar. Então, isso tudo é muito importante para que a gente possa prevenir o diabetes tipo 2, ele pode ser prevenido com essas políticas, e também melhor acesso aos pacientes que já têm o diagnóstico e possam tratar bem, para conviver bem com diabetes. Agora, doutora, a senhora falou a respeito da doença, que muitas pessoas não sabiam que tinha doença quando elas foram diagnosticadas, porque é uma doença silenciosa, e é importante esses exames de prevenção, as consultas regulares ao médico para que ela possa ser diagnosticada. É preciso ter uma atenção maior no caso do diabetes? Sim, existem algumas pessoas que estão no grupo de risco para desenvolver o diabetes, então elas precisam ser monitorizadas mais de perto. O diagnóstico do diabetes ele é feito de uma maneira muito simples, apenas uma medida de uma glicemia no exame de sangue, que é a dosagem do nível de açúcar no sangue, e a gente já pode dar o diagnóstico do diabetes. Essas campanhas que são feitas também, elas podem orientar os pacientes a fazer aqueles exames da ponta do dedo, que ele já dá um indício, de que ela deve procurar atendimento. E o diagnóstico sendo simples, essas pessoas que estão com risco maior, como por exemplo as pessoas que têm excesso de peso, elas devem procurar um atendimento médico para realizar esse exame, diagnosticar o seu diabetes e poderem aprender a conviver com ele de uma maneira mais efetiva, para que não venha a ter as complicações. Nós sabemos que as pessoas que vivem com diabetes, quando ele está bem controlado, os níveis de açúcar no sangue estão adequados, elas podem ter uma vida normal, sem nenhum problema, e reduz bastante o risco do aparecimento das complicações relacionadas com diabetes. A senhora falou no acompanhamento, no saber conviver com a doença, Eu achei interessante, porque logo na abertura também da nossa entrevista, eu evitei falar em cura do diabetes, até com receio de estar cometendo algum erro, porque é essa pergunta que eu queria te fazer. Há como a gente falar em cura de diabetes ou é melhor a gente falar nesse controle, saber conviver, nesse acompanhamento? Por enquanto, a gente ainda não pode falar em cura do diabetes, a gente pode falar em conviver bem com a doença. As coisas estão mudando muito nos últimos anos, tem tido um progresso imenso, e eu acredito que talvez daqui a um tempo a gente possa falar dessa forma. Mas, por enquanto, a gente sabe que quando você
faz as medidas de cuidado, né, principalmente as mudanças de estilo de vida, uma alimentação saudável, equilibrada, atividade física regular, o uso da medicação de forma regular, orientada pelo profissional de saúde, a gente pode conviver bem com a doença e voltar, inclusive, a ter níveis normais de açúcar no sangue. Mas qualquer descuido, qualquer momento que a gente deixa de tomar medicação ou que a gente não faz aquelas medidas adequadas, essa glicose vai voltar a subir novamente. Então, falar em cura deixa as pessoas numa situação muito tranquila de que elas podem parar de tomar medicação, relaxar no controle, né? Mas hoje a gente pode conviver muito bem com a doença, tendo valores normais de glicose no sangue, desde que seguindo as orientações adequadas. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a gente privilegiando também a audiência aqui do Super N. A ouvinte Vera de Sabará, ela nos enviou um WhatsApp pelo 988-100-917 e pergunta à senhora qual é a diferença do pré-diabético para o diabético? Esse paciente com pré-diabetes é um paciente que está num risco aumentado de vir a desenvolver diabetes. A definição é por números, né? Então, quando a gente mede a glicose no sangue de uma pessoa, o valor normal é que ela esteja até 99. Mas para a gente considerar aquela pessoa como diabética, ela deve estar acima de, igual ou maior que 126 miligramas por decilitro. Então, aquelas pessoas que têm níveis de glicose entre 100 e 125, elas são consideradas pré-diabéticas, né, ou intolerantes ao açúcar. Existe um outro exame também que a gente faz, que é a dosagem da hemoglobina glicada, que mais ou menos, para ficar simples, significa como se representasse a média da glicose no sangue nos últimos 3 meses. Esses valores também, nós temos o valor normal até 5,7, diabetes acima ou igual a 6,5, e quando esse valor fica entre 5,7 e 6,5, nós chamamos de intolerância ao açúcar ou intolerância aos carboidratos, ou popularmente o que a gente conhece como pré-diabetes. Então, a importância de reconhecer essas pessoas com esses valores é que elas são pessoas que têm uma chance maior, um risco maior de ficarem diabéticas. E aí a gente tem que entrar com medidas de mudança de estilo de vida, né, para poder tentar prevenir a progressão para o diabetes. E essa mudança, ela é fundamental para tudo, né, doutora Flávia? Quando a gente fala não só para o diabetes, exatamente. Quando a gente fala, né, em qualquer doença, em saúde, vamos dizer assim, né, trazendo para o ponto de vista mais positivo, que é o que a gente quer, que é incentivar e estimular a saúde, a gente precisa estabelecer essa mudança de hábitos de vida, né? E agora, mais que nunca, doutora, e até mesmo eu te questiono, porque durante essa pandemia, a gente ficou muito tempo em casa, né? As academias ficaram fechadas, o pessoal parou de fazer caminhada, a alimentação acabou ficando comprometida, porque algumas pessoas também se alimentavam pela ansiedade, né? Com mais ingestão de alimentos calóricos, alimentos mais açucarados. A importância dessa mudança de hábito, dessa mudança de chave, né? Agora que a pandemia também está nos dando a possibilidade de frequentar esses locais, como academias e fazer atividade ao ar livre. E se a senhora percebeu, a Sociedade de Endocrinologia percebeu aumento de casos de diabetes, alguma relação com a Covid-19? Olha, a gente percebeu sim, e a gente sabe que o diabetes ele está intimamente relacionado com ganho de peso, né? Então, visivelmente houve ganho de peso nesse período da pandemia, houve um aumento de novos casos diagnosticados de diabetes nesse período e com certeza, né, como a gente tinha falado, aquele paciente pré-diabético, quando ele não tem uma alimentação adequada, né, quando não faz uma atividade física equilibrada, ele acaba, né, desenvolvendo diabetes ou progredindo para o diabetes. Nesse período de pandemia, as pessoas ficaram realmente mais paradas dentro de casa, né, não podiam sair para se exercitar. Às vezes o trabalho, né, o home office, a gente não tinha tempo para nada, nem para fazer uma alimentação, né, em casa, uma alimentação saudável, acabava pedindo nesses aplicativos de comida, e quem pede, né, nesses aplicativos acaba pedindo uma coisa pronta mesmo, um alimento ultraprocessado, muito calórico, muito rico em gordura, em açúcares, né, e isso tudo realmente na pandemia houve uma piora.
Durante esse período a gente teve a oportunidade também de fazer algumas campanhas, incentivando, né, a prática de atividade física, mesmo que em casa. Muitas vezes eu falava com os pacientes, olha, ande na sala para o quarto, do quarto para a sala, meia horinha ali no relógio, vamos tentar fazer uma alimentação mais balanceada, alimentos in natura, né, ou minimamente processados, como as verduras, frutas, grãos, essas coisas que a gente pode tentar fazer em casa no dia a dia. Muitas vezes difícil por causa da correria, né, do trabalho apertado, mas isso aí é a chave, a gente precisa aprender a lidar com isso e tentar trazer, né, esse estilo de vida mais saudável para o nosso dia a dia, de uma forma geral, não só por causa da glicose, mas por uma outra série de problemas que estão relacionados com essa mudança do estilo de vida. Pois é, e esse alerta não é só para os adultos, para as crianças também a gente precisa estendê-lo, não é isso, doutora Flávia? Isso é muito importante. A gente tem vivido um período aí com um aumento muito grande do número de casos de obesidade infantil, aumento do aparecimento do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, caracteristicamente, ele é de pessoas mais adultas, né, mais entrando ali na meia-idade, e a gente tem visto o aparecimento de muitos casos de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes, relacionados com esse ganho de peso excessivo, né? Então a gente tem que alertar essa faixa etária, né, os pais a tomarem cuidado, a terem hábitos alimentares saudáveis na família, para que as crianças possam seguir esse mesmo caminho, a incentivar as crianças a praticar atividade física. Então eu sempre falo, ao invés de ficar o dia inteiro na televisão, no videogame, vamos pular corda, vamos jogar bola, né, mesmo que seja ali no pedacinho, ali no quintal, jogar um pouquinho de bola com as crianças, brincar de correr, né, e chamar as crianças para a cozinha, vamos aprender a fazer um alimento junto, a família toda junta, incentivar para que a criança aprenda, ela já cresça aprendendo a importância de uma alimentação equilibrada, a importância da prática regular de atividade física. E até as escolas também já ajudam, né, nessa questão, porque as cantinas hoje, elas estão com alimentação mais saudável e vale também, né, esse reforço no lanche, na preparação do lanche, para as crianças levarem para a escola, né? É muito mais fácil a gente pegar um pacotinho de salgadinho, né, doutora Flávia, colocar na lancheira da criança, em vez de pensar em algum alimento mais saudável. Tem que tomar cuidado com isso, né? A gente, quando vai preparar, né, a refeição para mandar para a criança para a escola, realmente você fica assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou mandar, né? Então isso a gente tem que ir criando esse hábito de colocar frutas, né, evitar esses sucos prontos, né, que eles são altamente açucarados. Então às vezes você fala assim, não vou mandar refrigerante, vou mandar esse suco de caixinha. E ele também é muito rico em açúcar, né, então também deve ser evitado, e tentar, né, incentivar mesmo a prática do exercício, que isso é muito importante. Nesse Dia Mundial do Diabetes, amanhã, um recado final aqui para todos, doutora Flávia Coimbra. Olha, o recado final é que, assim, o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, ele é uma doença evitável, em mais ou menos 50% dos casos. Isso tudo a gente consegue com essas práticas de vida saudáveis, né? Então, atividade física, alimentação, vamos colocar as crianças junto, porque a gente tem assustado com o número de casos de diabetes em crianças, né? E alertar, né, aos governos a importância do acesso adequado para a população que tem diabetes, para as pessoas que vivem com diabetes, para que elas possam cuidar melhor, né, e terem uma qualidade de vida melhor. Então isso que é o mais importante. O Dia Mundial do Diabetes, ele veio para alertar a importância desse cuidado, para a gente colocar mesmo a boca no trombone e pedir mais por essas pessoas, que a gente pode fazer ainda muita coisa por elas. Flávia Coimbra, endocrinologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Flávia, obrigada, viu, pela participação, pelos recados, pelos alertas. Esteja convidada em outras oportunidades também. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade.